250 milhões de anos antes de Cristo. Aquela foi a era dos anjos. Eles foram criados um a um e todos passaram por situações semelhantes, cada um no seu tempo. Fora aquele o momento de Barratiel. Após suas criações, todos os anjos passaram uma fração de sua vida na terra. Um plano fora minuciosamente elaborado pelo Pai para que em determinado momento o despertar do conhecer florescesse. Todas as personalidades angélicas foram construídas a partir daquele momento, cada um na sua fração da história. O corpulento Barratiel tinha acabado de encalhar na maravilhosa ilha da vida eterna. Deus tinha acabado de criá-lo e o colocou no momento perfeito do tempo em que seria construída a personalidade mais adequada para ele. O anjo estava à beira de um vulcão com as asas abertas. Fitava a lava que borbulhava muitos metros abaixo. Ainda não entendia com clareza todo o lance da criação. Não entendia o fundamento encontrado pelo Pai para criar tudo. O Celeste investiu nas formidáveis asas e alçou o voo, transpassando a fumaça negra que exalava do gigante vulcão. Pairando no céu calmamente, observava a vegetação densa, confusa em cores magníficas. Animais gigantes, reptilianos, rodeavam todas as áreas, dividindo-se em subespécies. Uma em especial chamou a atenção do anjo. Era dotada de uma enorme boca com presas agudas relativamente pequenas. Tinha em torno de 2,5 metros de altura, 7 de comprimento, mais 3 de rabo. Eram quadrúpedes, sendo que as patas traseiras eram mais robustas. O anjo sobrevoava um grupo de répteis que descansava ao sinal da noite. Aterrissou em uma abertura, numa gigantesca montanha rochosa e ficou lá durante a madrugada, em profunda meditação. Pensava e encaixava as peças daquele dia em sua mente. Barratiel era um anjo em contínua evolução. Fora enviado para a Terra em missão de aprendizado, um período em que estaria sozinho pelo tempo em que fosse necessário para entender a criação. Quando o sol estava para raiar, ele aguardou os répteis acordarem, ansioso. No dia anterior, o dia em que tinha chegado ao planeta, aprendeu a ser mais cauteloso. Então, esperou os animais tomarem seu longo banho de sol. As maiores criaturas começaram a sair para a caça. Sem pestanejar, Barratiel explodiu suas asas e se deslocou da abertura, planando acima delas. De longe, o anjo fitava todos os quadrúpedes andantes e reparou quando 2 deles se destacavam, aproximando-se de seres mais frágeis. Aqueles seriam seus escolhidos da vez, pensou Barratiel. Um dos grandes répteis aguardou, enquanto o outro se aproximava dos pequenos animais. Repentinamente o ataque aconteceu e a presa foi fisgada facilmente. A segunda grande criatura se aproximou da criatura caçadora e os dois começaram a se alimentar. Neste momento, Barratiel franziu as sobrancelhas, sorriu como uma criança arteira e desceu em rasante na direção dos bichos. Os 2 monstros se alimentavam tranquilos. Súbito, um deles foi puxado pelo rabo cerca de 2 metros para trás. Virando a cabeça, o animal bateu as mandíbulas, tentando esmagar o anjo, que o soltou na mesma hora, voando alguns metros acima. A criatura o encarou e se virou para continuar se alimentando. A outra pareceu nem perceber o movimento, sem desprender-se de sua refeição. Barratiel novamente manejou suas asas para que seu corpo descesse minuciosamente. Tocando o pé no solo, aproximou-se de novo da criatura e repetiu a mesma ação anterior. Fugindo de uma grande mordida, o anjo voou, deslocando-se dessa vez para trás. O animal o encarou e ameaçou segui-lo, mas não foi o que fez, virando-se e voltando para sua refeição.
O réptil estava concentrado no seu alimento, mas volta e meia fitava o Celeste com um dos olhos. Barratiel coçava a barba rala, pensativo, e ao perceber que o animal estava esperto, bolou um plano diferente. Investiu nas asas e subiu em direção às nuvens, desaparecendo totalmente da vista do monstro. Aguardou alguns minutos até que a criatura o esquecesse. Súbito, o anjo guardou as asas e despencou, deixando que seu corpo deslizasse em queda livre no ar. A velocidade aumentava a cada fração de segundo. Rasgava as nuvens com seu grande corpo e o vento forte chicoteava seu rosto, formando ondas na pele. Quando o corpo do Celeste explodiu a barreira das poucas nuvens claras e sua visão se cristalizou, ele fitou ao longe uma imensidão azul que ainda não tinha visto. Aquela era a coisa mais linda que já tinha se deparado, pensou ele. Como um míssel angélico, o anjo descia deixando um rastro claro no ar. As cores do grande horizonte que podia ver daquela altura eram hipnotizadoras de tão belas. O solo se aproximava rapidamente, o choque aconteceria nos próximos segundos. Quase a 30 metros do chão, o anjo explodiu suas magníficas asas e sua direção mudou para a horizontal. A pujança foi tão estupenda que a terra abaixo fora levantada quando seu corpo passou como uma rajada clara. As folhas das árvores não aguentaram a pressão e se desprenderam, caindo ao leve balanço do vento rodopiante. Animais o observaram passar, deslocando o ar à sua volta com voracidade. O Celeste se ergueu algumas dezenas de metros e seguiu em direção à bela imensidão azul. A ansiedade estava estampada em sua face. Naquele momento, colocava todo o poder concedido a ele nas asas. Estas se manifestavam com desenvoltura, impulsionando seu corpo com destreza. O anjo cortou o ar até se aproximar da imensidão azul. Em certo ponto, antes de quebrar a barreira que separava a areia perolada do infinito azul, que quase se confundia no céu, o Celeste parou no ar e fitou o horizonte cristalino, meneou a cabeça propriamente para si e seguiu adiante, enxurrado de satisfação. Ultrapassou a linha e rapidamente se viu meio ao azul balançante. Colocou mais força nas asas e aumentou a potência da força inserida nelas. Seu corpo explodiu em fúria mar adentro como uma bala. Avistando nada a não ser água à sua volta, o anjo viu uma gigantesca montanha cônica que se erguia no mar. Ele se aproximou e pousou em seu solo, ao seu topo. Fitava o mar azul, que aos seus olhos ainda não apresentava nada misterioso. Observou suas ondas se formando a partir do vento que soprava a terra adentro, formando pequenas marés dançantes. Em sua grandeza, refletia a luz do sol. O rastro reluzente deixado por ele seguia até onde o Celeste não podia mais ver. O astro brilhava ardente, fazendo com que o anjo estreitasse os olhos. Fitava o mar com seu olhar sério, meditava, estudando o novo ambiente, ficando ali por horas. Em certo momento, após a longa pausa, o anjo alçou o voo. Bateu as asas furiosamente, alcançando certa velocidade. Algumas ilhas pontiagudas que se erguiam do mar passavam como vultos por ele. Passados cerca de 5 minutos planando em alta velocidade, Barratiel diminuiu o ritmo para melhor observar a redondeza azul. Abaixo, enxergou alguns enormes cardumes de pequenas criaturas marinhas que em milhares dançavam no mar. O Celeste, que nunca vira algo tão exuberante, subiu na vertical a fim de abrir seu campo de visão. Impressionado com a beleza daquela imensidão e
de seus seres, o anjo não achou que veria algo ainda mais belo, chegando ao ponto em que ficaria abismado com a venustidade da criação do pai. Barratiel parou e fitou incontáveis animais marinhos coreografando suas danças naturais. Serpentes gigantes nadavam sob e sobre a água com suas cristas vermelhas, subiam e desciam como ondas em perfeita sincronia. Ocupando o mesmo local, pequenos seres saltavam da água cristalina para assim caírem novamente. Formavam uma dança que chegava a ser poética quando se misturavam com as serpentes. Algumas espécies chegavam a planar sobre a água quando abriam as barbatanas que imitavam asas. O reflexo do sol, quando refletia na pele das criaturas, ajudava a criar aquele momento confuso em cores e brilho. Súbito, o Celeste reparou em uma grande mancha escura a algumas centenas de metros, mas que se aproximava rapidamente. Quando a mancha já serpenteava pelas proximidades, Barratiel identificou que seria uma enorme criatura, muito maior do que qualquer uma que já tinha visto. Uma tensão sombria tomou conta do ambiente dentre as menores criaturas. Então começaram a nadar em direção oposta a toda velocidade. Barratiel não gostou da interrupção da apresentação teatral dos animais e sentiu o mais próximo que poderia sentir da raiva daquela gigante criatura que espantara os seres menores. O anjo investiu nas asas e foi observar mais de perto. Planou alguns segundos, poucos metros acima da água, nadando em círculos abaixo dele. A mancha escura deslizava como uma cobra sob a água do mar. De repente, uma enorme boca vazou a água, indo de encontro ao anjo. Ele não se esquivou e deixou que o monstro fechasse a boca sobre ele. Enquanto o corpo da besta subia após seu grande impulso da água, Barratiel segurava sua boca aberta, posicionando os membros entre seus dentes. Seu corpo não deixava que ela fechasse a boca, funcionando como uma alavanca. Quando o corpo escamoso do monstro começou a despencar, indo novamente de encontro ao mar, Barratiel bateu suas asas e foi impulsionado para trás, desprendendo-se da pegada das grandes mandíbulas. Então mergulhou em direção à criatura. Antes de ela tocar a água, o anjo agarrou seu rabo e a trouxe novamente para cima. Começou a girar o gigante corpo do monstro inúmeras vezes. Após alguns instantes, arremessou o corpo monstruoso ao longe, enterrando-o completamente no mar. O impacto fez com que a água subisse na forma de um cogumelo. A criatura se pôs a fugir. O anjo observou com satisfação. A comemoração interna de Barratiel foi interrompida quando ele avistou, muito longe, uma massa negra subindo na direção das nuvens. Explodiu o vento e saiu naquela direção como um míssil. Utilizando toda a potência de suas asas, aproximou-se da terra firme daquela região em cerca de 5 minutos. Reparou em muitos fragmentos escaldantes que caíam do céu como pequenos cometas após sucessivas explosões do agigantado vulcão. Naquele momento, os animais corriam desesperados, todos na mesma direção. Os mais lentos eram abatidos pelo fogo. Repentinamente, na região que contornava o vulcão, em determinados locais, a terra começou a brilhar. A fumaça surgiu desses pontos. Então estouros também se iniciaram, cuspindo lava. De uma hora para outra, o grande vulcão se tornou um gigante corpo escaldante que vomitava lava por todos os seus orifícios. As grandes criaturas que tinham conseguido escapar da primeira investida natural tornaram-se pequenas na escala daquela magnitude e naquele momento todas pereceram. A lava ardente lambia a região como um tsunami em fúria. Por onde passava, deixava a região coberta por brasas. Barratiel não acreditava no que via. Aquela beleza virtuosa em cores fora transformada em um grande mar de lava, assistindo aos caos
Com os olhos esbugalhados, o anjo estava perplexo com tamanha desgraça, até que caiu em si e percebeu o risco que ele próprio corria naquele local. Em seguida, uma grande fumaça negra envolveu seu corpo em trevas. O anjo disparou em linha reta, tentando se livrar daquela escuridão. As aberturas cuspiam rochas ferventes muito altamente, sem enxergar. O celeste se desviava dos corpos escaldantes com seu puro reflexo. Após alguns segundos voando em velocidade descomunal, o anjo explodiu a barreira de fumaça escura. Mudando sua direção, disparou em vertical, contornando a névoa negra que subia até ele perdê-la de vista. O céu, naquela região, já tomava um tom mais acinzentado. Parando no ar, o celeste teve uma visão mais ampla do caos. O sítio, rico em cores, estava escuro, inundado com rios vermelhos escaldantes. O anjo mergulhou como uma águia. Ao se aproximar do solo, seguiu na direção sul. Tentava chegar a um lugar que não fora atingido. Abaixo, avistava rios vermelhos ardentes que escorriam de pequenos vulcões. Estes, aparentemente, não existiam, mas depois da erupção vulcânica, cuspiam lava em abundância. Isso acontecia em todas as direções, até onde ele podia enxergar. Rochas cônicas começaram a se erguer do nada, explodindo pedras fogosas no ar. A visão do mundo naquele momento era de um planeta trevoso, não habitável. A nuvem negra não parava de se expandir. Em poucos minutos, todas as erupções se fundiram, transformando-se em um monstruoso mar de lava. O dia se tornara noite. As águas frias borbulhavam como caldeirões escaldantes. Um vulcão atrás do outro entrava em erupção. O anjo sentiu seu estômago remexer. Franziu as sobrancelhas e explodiu o vento à sua volta, partindo. Colocou toda a potência possível nas asas. Seu corpo se movia como uma bala perfurando o ar. Em poucos minutos, Barratiel chegou a um local que ainda não tinha sido atingido pelo supervulcão. Mas o ar já se enegrecia. Podia avistar os animais correndo na direção oposta ao monstro de fumaça. A névoa escura crescia em todas as direções. O celeste ainda não sabia como voltar para o céu e teve que se virar como pôde. Para fugir daquela calamidade, inclinou o corpo e começou a subir aos céus. Atravessou todas as fases da atmosfera, encontrando o espaço sideral. Planava no ar, assistindo de muito longe o holocausto que ganhava proporção. Daquela altura, o anjo reparou que o planeta era dividido em apenas duas partes, o azul e o marrom. A parte amarronzada brilhava em diversos lugares nos momentos eruptivos. A fumaça escura subia e ia se expandindo, misturando-se com a atmosfera terrestre. Sem precisar de oxigênio ou de alimentos orgânicos, Barratiel assistiu à acometida natural terrestre durante dias, planando no espaço sideral. A visão do planeta já não era mais cristalina em função da névoa escura que o cobria. Completamente perdido em seus próprios devaneios, o anjo não sabia como proceder. Súbito, a apenas uma centena de metros, uma luz dourada apareceu e clarificou-se diante de seus olhos. Um anjo se materializou e voou em sua direção. Na aproximação, Barratiel reparou em suas asas branquíssimas. Os cabelos dourados do celeste balançavam na medida em que seu próprio cosmo dançava por seu corpo. Os olhos azuis brilhavam em uma luz própria. Olá, Barratiel, disse o celeste de cabelos dourados, sorridente. Quem é você? Indagou o gigante. O anjo de cabelos louros cerrou os olhos, abriu-os e disse calmamente: Meu nome é Aziel. Uma breve pausa. Você já teve sua tarefa cumprida. Nossa era, neste planeta, acabou. Nós dois juntos ajudaremos na construção de uma nova era.